Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa tarde, amiga ouvinte do Torcida Paulista. Boa tarde! Iniciamos agora, direto dos estúdios da Rádio Trianon, na burburante Avenida Paulista 900, a 106ª edição do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos terceirizando excelência. DC Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Na tarde de hoje, infelizmente, por motivos totalmente justificados, teremos a ausência de Igor Mendonça, Rogério Vidal e Marco F. Então estarei aqui com você, amigo, amiga ouvinte, até às 16 horas, falando do futebol paulista. Futebol paulista que entra, enfim, em sua reta final. As etapas, os jogos que importam, nós vamos ter a partir deste final de semana com as quartas de final. Muito bem, mande sua mensagem para os integrantes do Torcida Paulista via WhatsApp. O número é 11 98092 7729. Gostaríamos de dedicar o programa de hoje à avó do nosso amigo e integrante Igor Mendonça, senhora Maria, que todos chamavam de madrinha, que infelizmente veio a falecer durante esta semana. Então, para a família Paraguaçu Mendonça, deixamos os nossos sentimentos, o pesar pela passagem da senhora Maria e homenagem à mesma e sobretudo ao seu neto, o Igor Mendonça, que gosta tanto de futebol e é um apaixonado. Faremos o programa de hoje. Meu amigo Valim, falemos agora do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians! Salve o Corinthians! Sorriso no semblante, Valim que fica com um sorriso no semblante quando coloca esse hino. Meu amigo Ricardo Valim, teremos hoje às 16h20 na Arena Corinthians, ou seja, logo mais, agora são 15 horas e 3 minutos, daqui 1h17, começa o jogo Corinthians e Red Bull. Sem sombra de dúvidas, é o jogo onde existe o maior disparate numérico. Só que futebol, meu amigo João Pires já falou, futebol não é matemática, ou seja, a diferença entre o Corinthians e o Red Bull, que, como todos sabem, no Campeonato Paulista de 2016, nas quartas de final, jogam os dois melhores colocados de cada agremiação. Então, o Corinthians, que está no grupo D, totalizou na primeira fase 35 pontos. O Red Bull Brasil totalizou 22 pontos, ou seja, a diferença numérica na primeira fase entre Corinthians e Red Bull é de 13 pontos. O interessante, amigo ouvinte, é que esta diferença é maior do que a soma da diferença entre os primeiros e segundos colocados nas três chaves. No grupo A, o Santos tem 32 pontos e o São Bento tem 27. São Bento que faz a terceira melhor campanha. Vejam que curioso. O São Bento, que é o segundo colocado no grupo do Santos, caso o campeonato fosse por pontos corridos, estaria em terceiro, atrás apenas do Corinthians com 35 e do Santos com 32. Então a diferença entre Santos e São Bento no grupo A é de 5 pontos. Entre Palmeiras, com 24 pontos, e São Bernardo no grupo B, com 23 pontos, é a diferença de apenas 1 ponto, ou seja, a soma da diferença do grupo A, 5, mais a diferença do grupo B, dá 6. No grupo C, por sua vez, o primeiro colocado é o Osasco Audax, time do Vampeta, de Osasco, com 24 pontos. E em segundo, o São Paulo Futebol Clube, time do Rogério Vidal, com 22 pontos.
ou seja, a diferença entre Osasco, Audax e São Paulo é de 2 pontos. A soma da diferença entre os primeiros e os segundos colocados do grupo A, B e C é de 8 pontos. A diferença entre Corinthians e Red Bull é de 13. Meu amigo ouvinte vai me perguntar, o que isso significa? Nada, absolutamente nada. Futebol é apaixonante, futebol se debate durante toda a semana, justamente por isso. Corinthians logo mais entrará na Arena Corinthians, e com uma diferença enorme de pontos, se porventura o Red Bull Brasil, que é o oponente, que é o segundo colocado na chave, no grupo D, chave em que o Corinthians estava, se porventura vencer o Corinthians na tarde de hoje, por 1-0, o Corinthians será eliminado e o Red Bull continuará. Corinthians que tem um performance, Valim, incrível em Itaquera. Em 2016 foram 10 jogos com 10 vitórias, ou seja, um aproveitamento de 100%. 8 no Campeonato Paulista e 2 na Libertadores. Foram 19 gols feitos e apenas 2 tomados. Se o Corinthians tomar o terceiro na tarde de hoje e não fizer o 20º, o Corinthians, conforme já falamos, será eliminado. Na Arena Corinthians, já falamos que em 2016 foram 10 jogos, de invencibilidade, mas contando o ano de 2005, nós temos 19 jogos sem derrota. Em 2016 não são apenas 10 jogos de invencibilidade, são 10 vitórias. Então, de invencibilidade, o Corinthians está a 19 jogos. A última derrota foi frente ao Santos. O Corinthians tem uma performance invejável na Arena Corinthians. São 63 jogos, hoje será o 64º, 48 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Uma delas para o Santos, uma para o Guarani, uma para o Figueirense na estreia da Arena Corinthians, gol de Giovanni Augusto, e a outra para deleite do nosso amigo Alberto Cunha contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Red Bull, que em 2016 tem uma campanha muito boa perante os grandes. São 3 jogos contra os grandes, ganhou do Santos por 2-0, ganhou do Palmeiras por 2-1 e empatou com o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, o Red Bull está invicto perante os times grandes. E mais do que isso, o Red Bull conta em suas fileiras com o artilheiro do campeonato, com 11, performance incrível e invejável, de 11 gols em 14 jogos, o atacante Roger. Quem apita o jogo de hoje será Luiz Flávio de Oliveira. O Corinthians vai a campo com o mesmo time que perdeu do Palmeiras e enfrentou o Independente Santa Fé e empatou. Cássio no gol, Cássio que inclusive treinou penalidades máximas de 2, um número econômico, diga-se passagem, converteu as 2. Performance melhor do que André, que bateu 5 e perdeu 4, ou seja, um aproveitamento de 20%. Então o Corinthians vai a campo, logo mais, na Arena Corinthians, com Cássio, Fagner, Felipe Iago formando a zaga e o Wendel na outra lateral. Bruno Henrique, Giovanni Augusto e Elias, Guilherme e Luca. Luca agora já com o contrato renovado. E à frente, o centroavante André, tão contestado pela Fiel, tal qual ocorrera com Wagner Love no último ano. Mas o Corinthians é um dos times que ingressará logo mais na Arena Corinthians. O outro é o Red Bull Brasil, time de Campinas. O Red Bull Brasil tem, o time do Maurício Barbieri, além do ótimo performance perante os times grandes. Já falamos aqui que perante o Santos venceu de 2-0, venceu o Palmeiras por 2-1 e empatou com o São Paulo. 3 jogadores, 2 sendo pelo Red Bull, que estavam
nas quartas de final de 2012, quando a Ponte venceu o Corinthians por 3-2. 3 jogadores estarão em campo, 1 pelo Corinthians, o lateral Wendel, e 2 pelo Red Bull Brasil na tarde de hoje. O curioso, meu amigo, minha amiga ouvinte, é que 2 dos jogadores que estarão logo mais na Arena Corinthians foram jogadores que fizeram gols pela Ponte Preta nas quartas de final de 2012. O William Magrão, que fez 1-0 Ponte, e Roger, o artilheiro, que fez 2-0 Ponte. Daquele jogo, que nós poderíamos destacar? Poderíamos destacar que aquele jogo foi um divisor de águas a partir do momento que ocorreram aquelas 2 falhas clamorosas do goleiro Júlio César. No primeiro gol, uma falta batida por William Magrão, uma bola no canto, a meia altura, não muito forte. E o terceiro gol, que foi aquele lance patético em que Júlio César bateu o tiro de meta, cobrou o tiro de meta, bateu na cabeça de Leandro Castan e voltou, e daí a Ponte fez 3-1. Esse foi um jogo decisivo para o ingresso do Cássio na meta corintiana. Acredito que sejam esses os destaques do Corinthians, que nós, integrantes do Torcida Paulista, poderíamos trazer ao amigo ouvinte. Poderíamos também citar o fato de que um jogador importante está chegando ao Corinthians, o meia Marquinhos Gabriel, que jogou no Santos e que estava na Arábia, estará hoje na Arena. Ele, para formalizar o seu ingresso na torcida, no time corintiano, ele irá se submeter a exames médicos na segunda-feira e, ato contínuo, assinará um contrato por 4 anos. Estas as notícias. Agora eu acho que o ouvinte gostaria de que tecêssemos algum comentário, alguma expectativa em relação ao jogo de hoje. Gostaríamos também de destacar que também estará em campo, pelo Red Bull Brasil, um jogador que foi campeão paulista em 2009 pelo Corinthians, o zagueiro Diego Sacomano. Então, Diego Sacomano, Diego Sacomã. Sacomano é o meu amigo Alexandre Sacomano, que ministra as aulas de português na Universidade Paulista. O Diego Sacomã permaneceu no Corinthians entre 2007 e 2012, e o fato é que ele quase encerrou a carreira em decorrência de problemas cardíacos. Houve uma surpreendente recuperação e hoje é um zagueiro importante do Red Bull Brasil. Corinthians que suscita uma série de opiniões contraditórias. Algumas pessoas entendem o Corinthians como um grande time, outras pessoas entendem o Corinthians como um time medíocre, como um time mediano, como um time normal. E eu acho que os dois grupos estão corretos. O Corinthians é formado por jogadores medianos, não mais do que isso, mas tem um técnico, além de ser um profundo conhecedor, um grande caráter, aquela pessoa que todo mundo gostaria de ter como amigo, é um profundo conhecedor do futebol. Quer dizer, então acho que o Corinthians é um time mediano com um técnico excepcional, seja em termos de conhecimento, seja em termos de preparação do time, seja sobretudo em termos de caráter. E que está também em estado de graça, ou seja, existem períodos. Tele Santana sempre foi um técnico excepcional. Ganhou o Mundialito em 1981, montou aquele time do Palmeiras, que foi ao Maracanã na 79, 80, e venceu o Flamengo de Zico, de Tita, de Adílio, de Andrade, de Raul, um dos melhores times que já se apresentaram, sem sombra de dúvidas, no Maracanã.
um dos melhores times que o Brasil já formou, e foi lá e venceu por 5-1. Só que ele não estava em estado de graça. Quer dizer, o Tele, que colecionou uma série de derrotas, de insucessos, como um prêmio justo pela competência, pela laboriosidade, pelo bom caratismo, no final, no outono de sua carreira, experimentou vitórias espetaculares pelo São Paulo Futebol Clube. Sobretudo, aquelas duas conquistas memoráveis no começo da década de 90 pelo São Paulo, os 2 mundiais sobre os poderosos Barcelona e Milan, e o vice-campeonato por um azar nos pênaltis da Libertadores em 1994. Então, eu acho que o Corinthians, sorte tem o Esporte Clube Corinthians Paulista de ter comandando seus jogadores Adenor Bach, o nosso estimado Tita. Logo mais então o Corinthians enfrentará o Red Bull Brasil, e eu não vou pedir o palpite, eu vou dar o palpite. Então todos os programas Torcida Paulista eu sempre fico em cima do muro, mas se eu ficar em cima do muro não tem ninguém para opinar, então eu afirmo que, no meu entender, passível de erro, o Corinthians irá superar o Red Bull Brasil. E vou além, Valim, já vou adiantar. O jogo será dia 24/4, o jogo da semifinal, Corinthians e São Paulo, porque São Paulo também superará o seu adversário dia 24/4 na Arena Corinthians. Estes os destaques, estes os comentários do Esporte Clube Corinthians Paulista. Meu amigo Valim, continuemos essas notícias do Corinthians que tiveram oferecimento de Clean Sweep, há 20 anos terceirizando com excelência. Valim, falemos agora do São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. São Paulo Futebol Clube, time de tantos amigos, de Rogério Vidal, de Sandra Budi, de Luciana Vaz, que acabou de nos enviar uma mensagem, tantos amigos que torcem pelo São Paulo, e vem o renascer do bom futebol do São Paulo, num passado recente, e nós vamos debater aqui o provável ou os prováveis motivos pelo qual ocorrera o ressurgimento do São Paulo, mas o São Paulo que enfrenta o Audax. Então São Paulo, que tem 24 pontos, enfrentará amanhã às 18h30 no estádio José Liberati, que não tem nada a ver com o Liberati pianista americano. Rogério, que gosta muito de piano, mas não tem nada a ver José Liberati. Então amanhã às 18h30, o horário, cá entre nós, lamentável, né? Um jogo dessa grandeza, um time como o São Paulo, enfrentando um time como o Audax, que está inovando, o Audax que está apresentando um futebol de encher os olhos. Amanhã, às 6h30, com todo respeito com os meus amigos de Osasco, tenho muitos amigos de Osasco, José Barbosa e tantos outros, mas no estádio acanhado, um estádio que não tem a capacidade de receber um jogo dessa grandeza. O Audax, que vem como um time inovador, e o São Paulo com toda a sua história. Essa semana, como todos sabem, o São Paulo enfrentou o River Plate da Argentina. Então, o River Plate da Argentina, isso é importante frisar, já que o Palmeiras goleou, para a alegria dos meus amigos palmeirenses, Cláudio Provazzi, minha esposa Raquel Ferreroni, venceu por 4-0, mas infelizmente não foi favorecido pelo outro jogo da chave e foi precocemente eliminado, conforme abordaremos em seguida. Mas o São Paulo, que enfrentou o River Plate de maior fama, com D'Alessandro,
enfim, um time do atual campeão da Libertadores, e não só venceu, mas como convenceu. E daí eu acho que o torcedor são paulino, ele deve concentrar as suas esperanças em relação ao ano de 2016, junto à figura de 2 jogadores. Primeiro, o Paulo Henrique Ganso. Podemos dividir Paulo Henrique Ganso em antes de 2016, depois de 2016. Ele que teve uma passagem muito feliz pelo Santos Futebol Clube, sobretudo nos anos de 2010 e 2012, anos de 2010 na memorável final do Campeonato Paulista. Ele, assim que adquirido pelo São Paulo, ele teve brilharecos, teve algumas partidas que ele jogou bem, mas a torcida sempre o cobrava de que ele fosse um protagonista, que ele não fosse um coadjuvante, sobretudo em jogos de maior importância. E o jornal Lance de hoje dá nas suas páginas dedicadas ao São Paulo Futebol Clube a seguinte mensagem ao torcedor são paulino, a seguinte manchete: um novo camisa 10. E prossegue a matéria de Bruno Grossi. E se o tricolor tem nova postura para o jogo de domingo às 18h30 no José Liberati, Paulo Henrique Ganso certamente pode receber boa parte dos louros. A evolução do time de Edgardo Baúza passa obrigatoriamente por Ganso. E prossegue a matéria falando que São Paulo mudou e que, mais do que isso, hoje Paulo Henrique Ganso não mais é um jogador que se esconde, como acusava a torcida, ou parte da torcida, em jogos de maior importância, mas sim como um jogador que é um líder, uma referência dentro de campo. Uma questão que chamou a atenção de todos foi que após a vitória sobre o River Plate, o Ganso, Paulo Henrique Ganso, o Calheri e o Lugano ficaram por quase meia hora no vestiário debatendo a respeito do time. Ou seja, torcedor São Paulino, aquela ideia de que o São Paulo está com um time sem forma, sem garra, sem gana, faz parte do passado. Dizíamos no início da nossa elucubração tricolor que um dos motivos era a mudança da postura de Paulo Henrique Ganso. E a outra, qual seria, Valim? Você arrisca? Valim, você arrisca qual que seria o outro jogador responsável pela mudança do São Paulo? Valim está meio adormecido no dia de hoje, então ele não arrisca, está com sono. Os torcedores, os fanáticos torcedores do São Paulo dão conta de que outro jogador que seria responsável pela mudança da postura, do performance do São Paulo Futebol Clube seria Calheri. Aliás, sobre Calheri, Kelvin deu uma declaração muito interessante. Ele falou o seguinte, que a melhora do São Paulo tem uma simples explicação. Ele acha que não é o Ganso. Ele acha que a presença de Calheri em campo. E ele diz o seguinte, a partir do momento que você verifica um jogador dando carrinho, um jogador transpirando, um jogador com gana, com garra, com efetiva vontade de vencer, isso acaba contagiando todos os demais integrantes do time e o time acaba tendo um melhor performance durante a partida. Algumas pessoas dizem que Calheri estaria tendo o mesmo efeito que Kaká em 2014. Os jogadores do São Paulo, Rogério afirmou em muitos programas aqui do Torcida Paulista que o Kaká era fundamental, que o Kaká era um diferencial. Por quê? Porque os demais jogadores viam um jogador que já tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, dando carrinho, cobrindo a lateral, correndo no contra-ataque,
se ele, que já tinha sido eleito, justificado ou não, isso já tivemos debate aqui, mas o fato é que já foi o melhor jogador do mundo, os jogadores normais também tinham que correr. Então Calleri geraria um efeito semelhante. Ao jogo de amanhã às 6:30 da tarde no José Liberati, os torcedores são paulinos, dentre os quais Luciana Vaz, que já se declarou uma fã do Lugano aqui no Torcida Paulista, via WhatsApp, Lugano voltará ao time e a zaga será formada por Rodrigo Caio e o uruguaio Diego Lugano. Uma boa notícia também à torcida São Paulina é que o Gustavo Oliveira, ele que é o diretor executivo do São Paulo, em uma viagem particular a Portugal, já acessou o Clube do Porto para as tratativas preliminares quanto à mantença dos emprestados Maicon e o atacante Kelvin. O Maicon é a prioridade na medida em que o empréstimo dele vai apenas e tão somente até o dia 30 de junho. Então São Paulo também já está aí buscando reforçar o seu time. São Paulo que perderá no meio do ano o centroavante ou atacante, alguns dizem que é centroavante, outros que não, Calleri. Uma outra notícia agora, então, acho que uma outra notícia boa ao torcedor de São Paulo, hoje só estamos dando boas notícias ao torcedor de São Paulo, é que o Conselho Deliberativo do São Paulo terá uma reunião muito importante no dia 25, próximo futuro, quando o destino de Carlos Miguel Aidar e Ataíde Gil Guerreiro será posto em julgamento. O comitê pode apresentar 4 pareceres em relação a essas duas figuras que, como todos sabem, se envolveram em um incidente que aconteceu em um hotel na Zona Sul em outubro de 2015. O comitê pode suspendê-los, ou melhor, pode adverti-los, eles podem ser advertidos, podem sofrer uma advertência, pode ocorrer a suspensão de 30 dias, pode ocorrer a suspensão de 90 dias ou a expulsão do clube. Caso ocorra a expulsão do clube, será algo a se lamentar em relação à figura do Carlos Miguel Aidar. A nação tricolor deve os 2 primeiros campeonatos brasileiros à gestão de presidentes Aidar. A Henri Aidar, pai de Carlos Miguel Aidar, era o presidente quando daquele memorável título em 1977 no Mineirão, com uma apresentação de gala de Valdir Pérez e Chicão, e também a Carlos Miguel Aidar em 1986, quando do título perante o Guarani, que era um timaço e que tinha dentre os seus jogadores o estimado por todos, tal qual Tele Santana, Adenor Bach, o Tite era jogador do Guarani, daquele grande Guarani, Boiadeiro e tantos outros jogadores, Evair, que foi vice-campeão brasileiro em 1986. Então, caso se concretize a expulsão de Carlos Miguel Aidar, será algo a se lamentar. Não vamos entrar no mérito se é justo ou não, porque não temos elementos. Existe um brocardo latino que é narra-me fatum dabutius, me narra os fatos que eu te dou o direito. Nós não temos todos os fatos. Os fatos são de conhecimento do Conselho Deliberativo, e ele com certeza julgará com justiça, parcimônia e isenção. Mas, caso se concretize, será algo a lamentar. Uma última nota a se lamentar em relação ao São Paulo Futebol Clube é a lesão sofrida pelo bom João Schmidt.
Então o João Schmidt sofreu um entorse no joelho direito e deverá ficar afastado por 2 semanas. O São Paulo, que agora já no campo da previsão, entendo que deverá passar, e o próximo jogo deverá ser Corinthians e São Paulo, um jogo de tantas histórias, que já decidiu tantos campeonatos nacionais, estaduais e internacional. Em 2013, a Recopa, eu imagino que entendo eu que o São Paulo passará, e no dia 24/4, então teremos Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians, sem a presença desse jovem talento, João Schmidt, que se contundiu. Muito bem, estas são as notícias, os destaques do São Paulo Futebol Clube, que tiveram o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas. Meu amigo Valim, meu sonolento amigo Valim, falemos agora do Santos Futebol Clube. Santos! Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. O Santos Futebol Clube, que também logo mais estará em campo. O Santos que estará na Vila. O Santos que é detentor da 2ª melhor campanha. Houve uma disputa particular ao longo do campeonato entre Corinthians e Santos. O Corinthians ficou com 35 pontos. E o Santos ficou com a 2ª campanha com 32 pontos. Uma questão interessante, o Santos, que ficou com a 2ª campanha, com esse regulamento, como poderíamos adjetivá-lo? Absurdo esse regulamento do Campeonato Paulista. Basta lembrar que na última rodada do Campeonato Paulista do ano passado, existiram times que durante parte do jogo, porque na última rodada todos os jogos acontecem concomitantemente no mesmo horário, durante a rodada estiveram parte na zona de rebaixamento, parte entre o hall dos classificados às quartas de final. Então o Santos, com esse regulamento absurdo, vai enfrentar o bom time do São Bento, que é o 3º colocado com 27 pontos, logo mais às 6:30 da tarde na Vila Belmiro. O Santos, para aqueles que gostam de números, o Santos que há 30 anos não vence o São Bento. Daí alguém pode falar, bom, mas há 30 anos que não joga. Não é verdade que há 30 anos que não joga. Há muitos anos. É que o São Bento de Sorocaba esteve ausente dos principais campeonatos, e fato que faz com que o Santos não vença há 30 anos. Mas é óbvio que o Santos é amplo favorito na tarde de hoje. Da mesma forma que o Palmeiras, que será objeto das nossas considerações a seguir, para deleite e alegria dos nossos amigos palmeirenses, Cláudio Provazzi, Alberto Cunha, Raquel Ferroni e tantos outros, da mesma forma que o Allianz é um fator decisivo ao Palmeiras quando de seus jogos, em função da proximidade da torcida, em função do entusiasmo com que a torcida comparece a esses estádios, a Arena Palmeiras e a Vila Belmiro, o Santos é grande favorito em função, quer pelo fato de que tem um técnico que joga, que treina, que tem ótimos resultados, ele jogava pelo Palmeiras, mas que, sobretudo, embora tenha passado por outros times, mas que treina muito bem o time do Santos, que é o Dorival. Então o Dorival é um técnico que tem, realmente o Dorival Júnior, tem um ótimo performance em relação ao time do Santos quando o treina. São o Santos que vai logo mais a campo com Vanderlei, David Braz e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz e Zeca. Meio de campo, o quadrado do meio de campo é formado por Thiago Maia, Renato,
Gabigol e Lucas Lima, Vitor Bueno um pouco mais avançado e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira que experimentou no ano de 2015 um ano de grandes felicidades. Então foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista, jogou muita bola, chegou desacreditado no Santos, fez um contrato de risco, recebendo a fortuna para os mortais, mas a bagatela, o valor pífio, irrisório, minguado para os jogadores de futebol de R$30 mil. Então, um boníssimo profissional recebe esse salário, um profissional, um executivo, um diretor recebe esse salário, enquanto que um jogador de futebol, quando faz um contrato de risco, é esta a remuneração que lhe é oferecida. Então, o Santos vai logo mais, dentre os líderes desse time do Dorival Júnior que nós citamos, nós temos o David Braz. O David Braz, que ainda tem 3 anos de contrato com o Santos e que já disputou mais de 100 jogos, vou pegar aqui, 110 jogos disputados pelo Santos e que já marcou 11 gols. O técnico Dorival Júnior faz mistério em relação ao time que irá a campo, até mesmo porque ele sabe que enfrentará o bom São Bento, conforme já falamos, detentor da 3ª melhor campanha. Aproveito a oportunidade também, já que estamos falando de Santos, para mandar um forte abraço para 3 pessoas que estão na cidade de Santos. Cláudio Provazzi, acredito que esteja aqui em Moema. Então, Marco F., professor Ferreroni e Gabi, que estão na cidade de Santos, estão passando o final de semana. Gostaria de mandar um forte abraço. Eu concentraria os holofotes em relação à figura do professor, embora a Gabi seja merecedora de todos os nossos elogios e aplausos, em relação à figura do professor Ferreroni, que tem se mostrado um valente, um herói. Então superou algumas vicissitudes, alguns problemas de saúde experimentados em 2014 e tem dado um bom exemplo para todos nós que somos mais jovens da forma esportiva como se deve levar a vida. Também gostaria de mandar um abraço a este que tem se mostrado um guerreiro, Marco F., que, como todos sabem, está experimentando um problema de saúde que já está sendo superado, e com a oração dos amigos e a oração dos ouvintes do Torcida Paulista, que nós solicitamos neste instante, em breve superará em definitivo este carcinoma que o afeta e está reagindo muito bem. Marco F., desde a tenridade, sempre foi um touro, um homem muito forte, em todos os sentidos, seja para a labuta, um homem laborioso, seja para as doenças, seja para a disposição para ajudar os outros. Marco F. Já se submeteu a algumas sessões de quimioterapia, a 30 sessões de radioterapia, está dando um exemplo para todos nós e nós contamos com ele nos próximos 40 anos para que ele perpetue essa bonita história que ele está possibilitando com que os seus parentes e os seus amigos do Torcida Paulista e os ouvintes e amigos do Torcida Paulista venham a participar desse momento bonito, graças à intervenção divina e de Nossa Senhora, a esse momento bonito para todos nós. Muito bom, feitos esses comentários em relação ao Santos Futebol Clube e em relação àqueles que estão em Santos, meu amigo Valim, falemos agora, para deleite do meu amigo Eduardo Signorelli, falemos agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente,
que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras... Sociedade Esportiva Palmeiras, time formado por torcedores, time que tem torcedores apaixonados. O amor da torcida do Palmeiras é algo que cativa todos aqueles que gostam do desporto, seja do futebol, seja de qualquer outra modalidade esportiva. O Palmeiras que enfrentará o time do São Bernardo, segunda-feira, às 21 horas, no Allianz Parque, no bairro da Pompeia, o bonito Allianz Parque. Esse é um grupo em que existe a menor diferença entre o primeiro e o segundo colocado. O Palmeiras terminou a primeira fase com 24 pontos e o São Bernardo terminou com 23. Chamamos a atenção que o terceiro e o quarto colocado terminaram com 22, ou seja, se tivessem vencido, tivessem uma vitória a mais, seriam líderes, e o Novo Horizontino terminou com 21. Se tivesse uma vitória a mais, terminaria em primeiro lugar, empatado com o Palmeiras. Daí teria que se verificar a questão, o critério, ficaria em segundo porque o Palmeiras tem 7 vitórias e o Novo Horizontino, se tivesse vencido mais uma partida, teria então 5 vitórias. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Mas o Palmeiras que também está, se verde é a cor da esperança, nada mais justificado do que o Palmeiras jogar de verde e não de azul nos dias atuais. Palmeiras que contratou um técnico que também todos dizem, aqueles que foram treinados por ele, dizem que é um ótimo caráter, uma pessoa que entende muito de futebol e tal qual Tele Santana era injustamente taxado como um pé frio, uma pessoa azarada, uma pessoa que não vencia os torneios em decorrência de uma má sorte que o acompanhava. Prova disso, segundo aqueles que acreditam nesta versão da qual eu não comungo, é o vice-campeonato em 2010 e em 2012 com o Atlético Mineiro. O vice-campeonato com o Cruzeiro em 2010 e em 2012 com o Atlético Mineiro. Cuca, tal qual Tele Santana, num determinado momento, rasgou o diploma que lhe era concedido de um azarão contumaz, um pé frio, um azarado. Quer dizer, então essa comenda não bem-vinda que lhe era concedida não mais pode ser repassada ao mestre Cuca. Mestre Cuca que mudou o time do Palmeiras. Palmeiras que fez um belíssimo jogo, não só pelo resultado, mas pela aplicação, perante o River do Uruguai na última quinta-feira, vencendo de 4-0 o River do Uruguai, mas em função do outro resultado, Cerro Porteño e Nacional, não houve a classificação. Certa vez, o médico Drauzio Varela, que é um dos fundadores do cursinho Objetivo, junto com o professor Dr. João Carlos de Gênio, quando do óbito do zagueiro Serginho, em outubro de 2003 ou 2004, me foge a memória, no estádio no Morumbi, ele escreveu um artigo que a morte súbita demora 20 anos. Ou seja, um paradoxo. Quer dizer, então uma morte súbita, ela não é algo que se inicia e se finaliza em um reduzido interregno. Não, muito pelo contrário. Ela é o resultado final de um histórico de vida, de políticas adotadas, políticas alimentares, políticas relacionadas à saúde, ao estresse, que a pessoa uma espécie de previdência de saúde que pode ser efetivada ou não.
Muito bem, o que acontece? Então, da mesma forma que a morte súbita na vida corrente demora 20 anos, um time de futebol também não se forma em 20 minutos. Então, a chegada de Cuca deu novo alento aos torcedores do Palmeiras, aos apaixonados torcedores do Palmeiras, que estão tão sedentos de um bom performance no ano de 2016. Vou além, já no campo da previsão, farei duas agora. Embora não tenha aptidão à ciência da adivinhação, Palmeiras passará perante o São Bernardo, em decorrência da força da sua torcida, do amor, da paixão da sua torcida, que é transplantado aos jogadores dentro de campo, e o Palmeiras estará na Libertadores do ano que vem, porque tal qual o São Paulo e tal qual o Sport Clube Corinthians Paulista, os três estarão entre os 4 colocados do Campeonato Brasileiro desse ano. O São Paulo, com Edgardo Baúza, então recebeu uma anabolizada, ele incorporou, e é um time que faz com que a torcida tenha orgulho de ver. A mesma coisa num reduzido interregno estão experimentando os torcedores do Palmeiras quando da chegada de Cuca. Então o Cuca, embora tenha acabado de chegar, já está pensando no planejamento do brasileiro, já está pensando em reforços. Um dos reforços que teria sido solicitado por Cuca não conta com a minha admiração, que é o zagueiro Gum do Fluminense. Apesar do bicampeonato legítimo do Fluminense num passado recente, eu não tenho simpatia pelo zagueiro Gum. Um outro reforço que teria sido solicitado por Cuca é o lateral direito Fabiano do Cruzeiro, que é um bom lateral. Falando em lateral, o Egídio, quando via o Egídio, eu sempre debato isso com o Alberto Cunha fora do ar, e dentro, quando estamos no ar, algumas vezes cito, eu acho esse Egídio um ótimo lateral. Ele cruza muito bem a bola, é um jogador que tem visão de jogo. É óbvio que ele, concordo, e é óbvio que o torcedor do Palmeiras tenha ressalvas, e eu concordo que ele teve um desempenho abaixo do esperado no ano de 2015. Mas, meu amigo, minha amiga, torcedor do Palmeiras, a zaga, a lateral do Palmeiras, se tivermos de um lado, na lateral esquerda, Egídio, na lateral direita, o Fabiano do Cruzeiro, que já jogaram juntos, inclusive, o Palmeiras terá um time forte para o Campeonato Brasileiro. Embora, estamos falando do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ainda tem chance de ganhar o Campeonato Paulista, será um dos semifinalistas. Então, o outro jogo, caso dê a lógica, ou seja, caso o Santos passe como deve acontecer, o outro jogo será Santos Futebol Clube e Palmeiras. Então, a melhor campanha seria do Santos, então seria no campo do Santos. Na Vila Belmiro, também no dia 24, teríamos Santos e Palmeiras, a outra semifinal. Teria sido também apresentado à torcida do Palmeiras a solicitação de Cuca do meia Everton do Flamengo. Everton, que já foi um jogador treinado pelo Cuca quando da passagem dele em 2009. Cuca que afirmou categoricamente, abre aspas, vamos lutar pelo título brasileiro, paulista da Copa do Brasil. Nós estamos em fase final de análise do elenco. Temos um grupo grande e ainda alguma necessidadezinha. Ou seja, ele colocou no diminutivo. A torcida do Palmeiras, Valim, ficou muito feliz essa semana, em função do retorno do Cleiton Xavier. Então o Cleiton Xavier está para o Palmeiras, tal qual o Christian está
para o Corinthians. Jogadores de passagens pretéritas que encheram os olhos dos torcedores e que agora, quando do seu retorno, ainda não mostraram o motivo pelo qual vieram. Cleiton Xavier deu uma entrevista muito bonita ao Lance, falando dos 8 meses de espera e que ele pensou seriamente em se aposentar. E não só em se aposentar, ele pensou seriamente em abrir mão do seu salário em decorrência da sucessão de lesões que ele acabou experimentando. Então, ele que estava sofrendo algumas lesões, chegou, segundo algumas pessoas dizem, com uma pequena lesão ao Palmeiras quando de seu retorno, ou seja, algo passível de rápida recuperação. Ele voltou ao clube em janeiro do ano passado e até agora só fez 18 jogos, sendo apenas e tão somente 4 como titular. Então, temos aqui o retorno do nosso estimado Cleiton Xavier. Até sugiro o seguinte, há um golaço do Cleiton Xavier pela Libertadores, narrado pelo nosso amigo e estimado Edmar Anuzek. Então, se colocarem narração de Edmar Anuzek na rede mundial de computadores, colocarem no Google, vão encontrar esse jogo que o Palmeiras estava fazendo fora de casa e o Cleiton Xavier, no apagar das luzes do jogo, meteu um foguete, um projétil e o goleiro adversário não conseguiu fazer frente, não conseguiu defender. Estes são os destaques do Palmeiras. Então, meu amigo ouvinte do Torcida Paulista, minha amiga, se tudo der certo, semana que vem teremos time completo aqui no Torcida Paulista. Agradeço muito a companhia de todos, agradeço o tempo que permaneceram aqui conosco. Acabamos de mencionar as notícias do Palmeiras, que tem o oferecimento de Dicen Engenharia, um nome bem construído desde 76, e conforme falava, semana que vem deveremos ter time completo aqui. Aguardamos o retorno do professor Marco F., que teve que tratar de algumas questões em Santos, professor Ferreroni, se puder acompanhá-lo será uma alegria, e dos sempre presentes e também fundadores do Torcida Paulista, que na próxima edição completará 2 anos no ar, ininterrupto. Teremos o retorno de Rogério Vidal, desejando que o momento delicado, experimentado, familiar pela Cláudia, esposa do Rogério, seja superado também, objeto das nossas orações. O Igor, também, que passou essa semana pela passagem da vovó Maria, então também gostaríamos de deixar um forte abraço. Contamos com todos, João Pires, Alberto Cunho e todos que puderem estar aqui, de tal sorte que na semana que vem estejamos, se tudo der certo, se as previsões estiverem corretas, debatendo 2 jogos, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians e Palmeiras e Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. Chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Meus amigos, minhas amigas, na mesa de som, Ricardo Valim, e tendo o oferecimento de Cleaner, a número 1 em restauração de fachadas nos condomínios. Clean Sweep, há 19 anos, terceirizando com excelência. Dicen Engenharia, um nome bem construído desde 1976. Agradecemos a companhia de todos, agradecendo as mensagens que recebemos aqui de Cláudio Provazzi, Marco F., Luciana, Rogério e tantas outras pessoas, agradecendo a participação de todos. Agradecemos e convidamos para que no próximo sábado, das 15 às 16 horas, participem da festa do 2º aniversário, das 15 às 16 horas, do Torcida Paulista. Boa tarde, bom domingo para todos e até sábado que vem.
Torcida Paulista, pela Rádio Trianon.